Uma boa tarde a todos. Minha saudação ao público que nos assiste, que nos ouve pelos meios de comunicação. Saúdo aqui também os vereadores presentes, vereador Carlos Molina, vereador Renato Moraes. Estamos dando início à terceira reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Finanças e Obras. Regiane também, meu boa tarde. E nós temos uma ata da segunda reunião para ser lida, e ser aprovada. Então, peço a gentileza, então, que nós começamos os nossos trabalhos pela leitura da ata. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da segunda reunião conjunta. Aos 9 dias do mês de julho de 2020, às 15h10, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Marcos Pereira de Paula e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos e a técnica legislativa Débora Lemes assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Marcos Pereira de Paula. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da primeira reunião conjunta. Em votação foi aprovada pelos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina. O vereador Marcos Pereira absteve-se do voto por não ter participado da referida reunião. Em seguida, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o parecer ao projeto de lei número 4465 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício de 2021, de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição. Em votação foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina. Parecer da Comissão de Finanças. Em votação foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Marcos Pereira. Parecer da Comissão de Obras. Em votação foi aprovado pelos vereadores Marcos Pereira e Renato Moraes. Logo após, o presidente solicitou a leitura do ofício número 24, de autoria do vereador Carlos Molina, encaminhando ao vereador Renato Moraes, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, onde sugeriu à comissão solicitar à Secretaria de Obras maiores detalhes sobre o comparativo de custo dos métodos de capina química e mecânica e, posteriormente, solicitar à diretoria jurídica um novo estudo sobre as informações oriundas desse comparativo. Após discussão, ficou deliberada a Comissão de Constituição e Finanças encaminhar esse ofício à Secretaria de Obras, solicitando tais informações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de julho de 2020. Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Marcos Pereira de Paula. Ok, Regiane, muito obrigado. A ata está em discussão. Nada. Ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Então, a ata está aprovada. Bom, vamos dar início, então, aos trabalhos dessa terceira reunião. Nós temos 3 projetos que nós temos que fazer a leitura de parecer devido à aprovação. O projeto de lei 4484, o 4485 e o 4486. Eu gostaria, Regiane, que nós fizéssemos da seguinte maneira. Vai ser lida o parecer das 3 comissões, Então, a gente vai por ordem, Vamos pegar primeiro o 4484, aí nós pega primeiro o parecer, da comissão de obras, depois o de finanças, de Constituição, e a gente faz a votação aqui dessa forma para ficar bem transparente, Não fazer uma coisa sequência, A gente para, os presentes estando aqui, a gente pega e faz dessa maneira. Eu acho que tem que ser uma sequência. Constituição, Finanças e Obras, que a Obras é mérito, Ok, podemos fazer dessa forma, então. Então, por gentileza, vamos dar início, então, com o projeto de lei número 4484, 2020. O assunto altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021.
o parecer na íntegra, né, está disponível no site da Câmara Municipal. Tá? Comissão, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4484. Relatório. De autoria do chefe do Executivo Municipal, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei número 4484, que altera dispositivo do Plano Plurianual da Ação Governamental 2018-2021. Nos termos do artigo 1º, ficam alterados os anexos 1º, financiamento dos programas governamentais. Anexo 2º, descrição dos programas. Anexo 3, ações e unidades executoras. Anexo 4, estrutura administrativa que constam no Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, aprovado pela Lei nº 3.197, de 24 de julho de 2017, passando a vigorar na forma dos anexos 1, 2, 3 e 4 a esta lei. Justifica o chefe do Executivo Municipal argumentando que o projeto de lei em pauta está sendo apresentado devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter compatibilidade entre o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentário Anual. Ficam alterados os seguintes anexos. Anexo 1, financiamento dos programas governamentais. Readequação da previsão de receitas. Anexo 2, descrição dos programas. Readequação do custo total estimado para programa. Anexo 3, ações e unidades executoras. Readequação do custo financeiro total dos projetos, atividades, e inclusão e exclusão de projetos e atividades. E anexo 4, estrutura administrativa. Voto do relator. De todo o exposto, com os esclarecimentos exigidos pelo artigo 4º da vigente Lei nº 3.197, de 2017, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no projeto de lei número 4484, observado, porém, a ordem de tramitação dos projetos citados no parágrafo anterior. Itajubá, 1º de dezembro de 2020. José Roberto Floriano. Ok, Regiana, obrigado. Então, lido aí o parecer da Comissão Permanente de Constituição. Presentes aqui membros da comissão, vereador Carlos Molina e Renato Moraes. Então, está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado, então, o parecer da Comissão de Constituição. Por gentileza, agora, para o mesmo projeto, agora a leitura da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4484. Relatório. De acordo com a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno da Casa, foi-nos endereçado o projeto de lei em referência, que versa sobre altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do Prefeito Municipal, para exarar parecer financeiro orçamentário. Na sua justificativa, o autor cita que o presente projeto de lei altera os anexos da Lei nº 3.197, de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações Governamentais 2018 a 2021, e que ficam alterados os seguintes anexos. Anexo 1, financiamento dos programas governamentais, readequação da previsão de receitas. Anexo 2, descrição dos programas, readequação do custo total estimado para cada programa. Anexo 3, ações e unidades executoras. Readequação do custo financeiro total dos projetos e atividades, e inclusão e exclusão de projetos e atividades. Anexo 4, estrutura administrativa. Voto do relator. Do exposto com os esclarecimentos exigidos pelo artigo 4º da Lei vigente 3.197 de 2017, entendemos não existir óbices financeiros orçamentários para a tramitação do projeto de lei em plenário. Itajubá, 2 de dezembro de 2020. Antônio Raimundo Santos, relator desta comissão. Ok, então está lido agora, né? Foi lido agora a leitura do parecer do relator da Comissão de Finanças. E presentes aqui, em plenário, eu, Sargento Pereira, e também o vereador Carlos Molina. Então, está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Então, também está aprovado o parecer do relator ao projeto de lei 4484. E agora, por gentileza, o de obras.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei número 4484. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4484 de 2020, que altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4484 de 2020. É a nossa análise, salvo maior juízo, Câmara Municipal de Itajubá, 2 de dezembro de 2020. José Maria Silva, relator desta comissão. Ok, Regiane, obrigado novamente. Então, feita a leitura do parecer do relator da Comissão de Obras e para discussão aqui, presentes, eu, Sargento Pereira, vereador Renato, então está em discussão o parecer. Nada, em votação, os que concordam permaneçam como estão, então também está aprovado o parecer do relator ao projeto de lei número 4484. Ok, dando continuidade então, vamos agora às leituras dos pareceres dos relatores ao projeto de lei 4485/2020. O assunto altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Na mesma sequência, então, por gentileza, a leitura do relator da Comissão Permanente de Constituição. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4485. Relatório. De autoria do chefe executivo municipal, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei número 4485, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. De acordo com seu artigo 1º, ficam alterados os anexos de metas fiscais, anexo 1, receitas, 1A, receitas. 2, despesas. 2A, despesas. Anexo 3, resultado primário. Anexo 1, metas anuais. Anexo 3, metas fiscais atuais comparadas com os fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 7, estimativa e compensação da renúncia de receitas. Anexo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e demonstrativos de riscos fiscais e providências, que constam nas leis de diretrizes orçamentárias 2020, aprovadas pela Lei número 3.382, de 17 de julho de 2020, passando a vigorar na forma dos referidos anexos a esta lei. Justifica o chefe do Executivo Municipal, argumentando que tenho a honra de submeter a essa Casa Legislativa o presente projeto de lei, que altera os anexos da Lei número 3.382 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021. Apresentamos o projeto de lei em pauta devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter compatibilidade entre o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Ficam alterados os seguintes anexos. 1. Metas físicas, previsão de criação de cargos e admissão de pessoal. Alterações na previsão de cargos e inclusão e exclusão de projetos e atividades. 2. Metas anuais. Readequação da previsão de receitas e despesas. Anexo 1, receitas. 1A, receitas. Anexo 2, despesas. 2A, despesas. Anexo 3º, resultado primário. 3, metas fiscais. Readequação da previsão de receitas e despesas. Anexo 1, metas anuais. Anexo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 7, estimativa e compensação da renúncia de receitas. Anexo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 5º, demonstrativo de riscos fiscais e providência. Readequação da previsão de riscos fiscais e providências. Voto do relator.
De todo o exposto, entendemos que o projeto em análise está de acordo com a legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para a alteração pretendida, ressaltando apenas a ordem de votação em relação à alteração pretendida no Plano Plurianual 2018-2021, Itajubá, 1º de dezembro de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. Regiane, então, feita a leitura aí, o parecer do relator, o projeto de lei 4485, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da Lei de Diretriz Orçamentária 2021, da Comissão Permanente de Constituição, presentes vereador Carlos Molina e vereador Renato, está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, então está aprovado o parecer do relator ao projeto de lei 4485. Peço que faça agora, então, a leitura do parecer do relator da Comissão Permanente de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4485. Relatório. De conformidade com o regimento interno da Casa e a Lei Orgânica do Município, foi-nos enviado o projeto de lei número 4486 de 2020, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, de autoria do chefe do Executivo, para emissão de parecer financeiro e orçamentário. Na sua justificativa, o autor cita: apresentamos o projeto de lei em pauta devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter compatibilidade entre o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Ainda na justificativa, é citado que o presente projeto de lei altera os anexos da Lei nº 3.382, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021, a saber: primeiro, metas físicas, previsão da criação de cargos e admissão de pessoal. 2, metas anuais, readequação da previsão de receita e despesas. E 3, metas fiscais, readequação da previsão de receitas e despesas. Voto do relator. Pelo exposto, salvo melhor análise, entendemos que o projeto de lei está de acordo com a legislação financeira existente, não existindo, portanto, óbices para a alteração pretendida. Itajubá, 2 de dezembro de 2020, Antônio Raimundo Santos, relator dessa comissão. Ok, Jeane, eu só gostaria de fazer uma colocação. Por gentileza, confere para mim. Bem no início da leitura aí, eu não sei se o erro está aí, foi falado que nós estávamos tratando do projeto de lei 4486, é o 85. Ok? Só confirmando, tá bom? Então tá certo. Presentes então na Comissão de Finanças, eu, vereador Sargento Pereira, vereador Carlos Molina, o projeto 4485, parecer do relator ao projeto de lei 4485 está em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, então também está aprovado. Por gentileza, agora então, para encerrarmos, o 4485, a leitura do parecer do relator da Comissão Permanente de Obras. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei número 4485. Relatório. A presente análise tem por objeto substitutivo ao projeto de lei número 4485, de 2020, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise, nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 4485 de 2020. É a nossa análise, salvo maior juízo, Câmara Municipal de Itajubá, 2 de dezembro de 2020. José Maria Silva, relator dessa comissão. Ok, Regiane, obrigado novamente. Então, feita aí a leitura do parecer do relator ao projeto de lei 4485, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias 21, da Comissão Permanente de Obras. Presentes aqui, eu, Sargento Pereira, e vereador Renato, está em discussão. Nada. Então, em votação, os que concordam permaneçam como estão.
Então, também está aprovado o parecer do relator ao projeto de lei 4485. Vamos agora, então, ao projeto de lei 4486. O 4486, somente Constituição e Finanças? Só Finanças? Ok, então, por gentileza, a leitura para nós, então, do parecer do relator da Comissão Permanente de Finanças. Tá. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4486. Relatório. De conformidade com a Lei Orgânica do Município e o regimento interno dessa Casa Legislativa, foi-nos enviado o projeto de lei em referência, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, para exarar parecer financeiro orçamentário. Na sua justificativa, o autor informa que, quando há previsão de recursos e gastos para o período, a metodologia adotada foi baseada em exercícios anteriores e está em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Informa ainda que, durante a elaboração deste projeto, foram realizadas audiências públicas, objetivando conhecer as propostas da população, através dos conselhos municipais e associações de bairros, e assim, através da participação popular, efetivar o orçamento para o próximo ano. Voto do relator. Após detalhado exame e conferência entre todo o conteúdo no presente projeto de lei e as modificações previstas no projeto de lei número 4484 e 4485, verificamos a existência da devida compatibilidade entre as três peças orçamentárias. Após votados e aprovados, os projetos de lei 4484 e 4485, opinamos pela regular tramitação da propositura em questão sob a ótica financeira orçamentária. É o que temos, Itajubá, 4 de dezembro de 2020. Antônio Raimundo Santi, relator desta comissão. Regiane, obrigado. Então, feita a leitura do projeto, ao parecer do relator ao projeto de lei 4486/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, cumprindo aí o estabelecido ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Presentes aqui na Comissão de Finanças, eu, Sargento Pereira, vereador Carlos Molina, então está aberta a discussão. Nada. Ok. Em votação, parecer, os que concordam permaneçam como estão. Então, também o parecer está aprovado. Mais alguma coisa, Regiane? Nada. Por gentileza, os vereadores, alguma colocação, alguma coisa? Tranquilos? Nada mais havendo, então, dou por encerrada a terceira reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Finanças e Obras. A todos uma boa tarde.